E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, hoje não vou falar de coronavírus, tá? Porque é um filme que estreou aqui no Japão e ele conta a história, né, dos imigrantes que foram pro Brasil, tá? Por isso que eu acho muito importante trazer esse tipo de matéria, porque meus antepassados passaram, né, por isso. Então nada mais justo, né, de trazer isso. Por quê? Para mostrar que nem tudo foram flores para os japoneses do Brasil, tá? Da mesma forma que o Japão teve que se reconstruir depois de 2 bombas atômicas, o japonês teve que fazer sua vida no Brasil. E nem tudo foram flores. Então é aquela velha história, né? Se existem muitos japoneses bem-sucedidos no Brasil, foi devido a esforços, tá? Da mesma forma que nós estamos aqui no Japão, eu estou no Japão, talvez você esteja, eu falo assim, talvez porque pode ser uma pessoa que está assistindo no Brasil ou aqui do Japão mesmo esse vídeo. E as pessoas têm condições de crescer, tá? Só que aquela velha história é esforço, trabalho e pensar fora da caixinha. Então você vê que tem muitas pessoas que cresceram, empreenderam no Brasil e conseguiram crescer, no caso dos japoneses. Por que nós brasileiros não conseguimos aqui no Japão também? Entende? Então por isso que eu quis trazer esse tipo de coisa, mas vamos lá, a matéria agora, chega de embromação. Filme mostra a história oculta da Segunda Guerra Mundial sobre o deslocamento de imigrantes japoneses na cidade portuária do Brasil. Um documentário sobre o incidente de 1943 em que imigrantes japoneses foram forçados a deixar a cidade portuária de Santos, na capital paulista. No caso, foi uma história que foi velada por anos e estreou em 7 de agosto em Tóquio e Osaka. Desculpa, a garganta tá pegando. Yojo Matsubayashi, de 42 anos, diretor do filme Okinawa Santos, então o filme chama Okinawa Santos, tá? Descobriu um registro com nome de imigrantes que foram vítimas do deslocamento e 60% deles pareciam ser da prefeitura de Okinawa, no extremo sul do Japão. O incidente foi considerado um assunto tabu por muito tempo, mesmo depois da Segunda Guerra Mundial. A imigração japonesa para o Brasil começou em 1908, quando os primeiros navios imigrantes chegaram a Santos, no sudeste do Brasil. Depois que o Japão e os Estados Unidos foram para a guerra em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil aliou-se a potências aliadas e rompeu relações diplomáticas com a potência do eixo, incluindo o Japão. A discriminação e o preconceito contra os japoneses tornaram-se mais severos a partir de então. O governo brasileiro ordenou a abolição de jornais em língua japonesa e o fechamento de escolas japonesas, e impôs a proibição de falar japonês em espaços públicos, visando cerca de 200 mil imigrantes japoneses que aparentemente viviam no país na época. Em 8 de julho de 1943, o governo brasileiro repentinamente ordenou que os imigrantes da potência do eixo do Japão, Alemanha e Itália residentes em Santos deixassem a cidade portuária. Essa ordem foi cumprida quando 5 navios, incluindo navios mercantes brasileiros e norte-americanos, foram afundados por um submarino militar alemão na costa de Santos, levando os cidadãos do eixo a serem suspeitos de espionagem. Os imigrantes japoneses foram forçados a sair sob o olhar vigilante de soldados armados, deixando para trás bens familiares e terras que acumularam em meio às dificuldades. Eles foram colocados em trens e detidos temporariamente em um campo de internação dentro de São Paulo. Para não falar campo de concentração, né? Mudou-se o nome, campo de internação em São Paulo, antes de se mudarem para o interior e outros lugares com a ajuda de parentes conhecidos. Muitas pessoas não puderam retornar a Santos e perderam seus bens, mesmo após o cancelamento da ordem de deslocamento em 1945. Após a guerra, esse trágico incidente não foi falado abertamente entre a comunidade japonesa no Brasil. A ausência de registros em japonês, bem como o regime militar de longa data pós-guerra, parece ser os fatores por trás disso.
Além disso, dentro da comunidade diáspora japonesa, houve um conflito entre um grupo de indivíduos que se recusou a acreditar que o Japão havia perdido a guerra e um grupo que reconheceu a derrota japonesa. Sim, esse incidente realmente aconteceu, tá? Tem relatos históricos disso. Para quem não conhece, eu realmente peço para as pessoas pesquisem sobre essa situação que aconteceu no Brasil. Por quê? Trouxe, como é que se fala assim, uma série de olhares estranhos para os japoneses. Porque houve atentados, houve assassinatos nessa época, tá? Por causa dessa facção que se formou no Brasil. Então, assim, estava se tornando uma situação perigosa, tá? E nisso você sabe como é que funciona a coisa. Se um estrangeiro apronta um negócio ali, dependendo, um grupo de estrangeiros apronta um negócio ali, acaba repercutindo para todos que estão ali, da mesma nacionalidade. Aqui no Japão não é diferente. Hoje, graças a Deus, como tem muito estrangeiro, então, quando faz uma coisa, as pessoas já estão mais acostumadas. Mas para quem mora no Japão há mais tempo, deve se lembrar disso. Um brasileiro, tá, fazia uma caca, falava qualquer coisa Buradiro-Jin, tá? Buradiro-Jin que aprontou, Buradiro-Jin disso. Tanto que tinha épocas que nós éramos chamados de Butadiro-Jin. Não era nem Buradiro-Jin, era Butadiro-Jin. Que é? Porque o Buta é de porco, tá? E o Jin é sufixo de pessoas de nacionalidade, país, etc. Então, assim, nós éramos de uma nação de porcos, tá? Simples assim. Então, nós passamos por muita coisa, eu passei por isso, tá? Por isso que eu já posso falar até com propriedade de muitas coisas assim que aconteceram aqui no Japão, da história que nós passamos assim, desde 1990 para cá, né? Então muita coisa aconteceu, por causa que um ou outro aprontava, acabava respingando em todo mundo. Por isso que tem que se tomar cuidado com as atitudes, porque aquela pessoa que faz aquilo não é só ela que acaba sofrendo as consequências, outras pessoas sofrem também, principalmente se você está no exterior. E no Brasil aconteceu a mesma coisa. Por isso que eu quis trazer esse tipo de matéria também. Eu acho muito importante porque existem muitos japoneses que cresceram no Brasil, cresceram financeiramente, tá? Não falam em outra coisa. E você vê que o japonês no Brasil ele tem fama de ser muito inteligente, ser isso, ser aquilo mais. Por quê? Resiliência. Tá? Você vê que eles passaram por muitas coisas, tiveram fé, trabalharam e cresceram. Por que nós não podemos ser assim aqui no Japão? Por isso que eu já trouxe isso como exemplo, tá? Só que o negócio é trabalho, esforço e pensar fora da caixinha. Se você continuar pensando dentro da caixinha, você vai ser mais do mesmo. Se você pensar fora da caixinha, você vai ter ideias diferentes, você vai fazer coisas diferentes que vão te destacar dos outros. E nisso você tem grandes chances de crescer aqui no Japão, como empreendedor ou algo parecido, saindo das fábricas e conseguindo montar um império. Da mesma forma que teve japoneses que montaram império no Brasil. Tá, então é questão de pensar fora da caixinha, mas continuando. Até mesmo ocorreram ataques terroristas por parte dos primeiros, no caso assim, aquele grupo que recusava-se que o Japão perdeu a guerra, provocando antagonismo contra os japoneses entre os cidadãos brasileiros. Por isso que eu recomendo estudar essa parte da história dos japoneses no Brasil, tá? Nem tudo foram flores para os japoneses no Brasil. O conflito teria continuado até meados da década de 1950. Em meio a um ambiente tão hostil, acredita-se que os imigrantes japoneses mantiveram silêncio sobre o lado negro da história de sua comunidade na tentativa de se encaixar como membros da sociedade brasileira. E a mesma coisa que acontece aqui no Japão. Tá? Muitos brasileiros querem se encaixar na comunidade japonesa. Só que infelizmente tem muitos brasileiros que falam assim: olha lá, aquele ali é baba-ovo de japonês, olha lá, ele está se achando japonês. E acontece, tá? Esse tipo de coisa. Infelizmente as pessoas elas conseguem criar raízes nos locais que elas querem, tá? Desde que haja esforços para isso. Só que sempre aparece uma miséria para tentar minar todos esses esforços.
Eu não sei o que essas pessoas fazem aqui no Japão. Se as pessoas não gostam de japoneses, não gostam da cultura japonesa, está fazendo o que aqui no Japão? É hipocrisia. Para mim é uma pessoa hipócrita. Uma pessoa que fala, olha lá, é baba-ovo de japonês. O que está fazendo aqui? Tá, mas continuando. O diretor Matsubayashi também é conhecido por seu documentário de 2009, que pode ser traduzido aproximadamente como Flores de Tropas, que registrou a vida de ex-soldados japoneses que sobreviveram às batalhas da Birmânia durante a Segunda Guerra Mundial e permaneceram lá, mesmo depois da guerra. Matsubayashi ouviu sobre o incidente de 1943 em 2016 de Masayuki Fukasawa, editor-chefe do jornal local da língua japonesa Nikkei Shimbun. Quem não conhece o Nikkei Shimbun lá no Brasil, né? Pelo menos os mais antigos conhecem. À medida que avançava em suas pesquisas, encontrou um cadastro contendo a relação dos 585 domicílios que estavam deslocados na época em uma antiga escola de língua japonesa em Santos. O registro também listou os locais em que foram detidos. E foi um material de primeira classe que registrou o incidente. Além disso, com base nos sobrenomes, estimou-se que 60% dos indivíduos listados eram de Okinawa. Matsubayashi então começou a conduzir entrevistados com a cooperação de uma associação de okinawanos no Brasil. Indivíduos que vivenciaram o incidente e já envelheceram, falaram de forma dolorosa lembranças de serem chamados de espiões e enviados para os campos de internação, para não falar assim, campos de concentração, né? Embora pudessem trazer um pouco mais do que as roupas que vestiam. O filme também traz à tona toda uma estrutura de discriminação que existia na comunidade japonesa no Brasil. No passado, os nativos de Okinawa foram vítimas de discriminação por parte de japoneses de outras regiões. Sim, até os próprios japoneses discriminavam japoneses. Você já viu, né? Em Santos, os salões onde os japoneses se reuniam também foram construídos separadamente. Você vê só. O diretor Matsubayashi comentou: os perpetradores e as vítimas das guerras às vezes são duas faces da mesma moeda. O exército imperial japonês realizou ações ainda mais horríveis na Ásia. Sim, tá. Tanto que teve aquela... Se fala da... Como é que se fala assim? Dos eventos que aconteceram na Coreia. Tá? Não tiro a razão, tá? Dos coreanos terem todo aquele rancor em relação aos japoneses, tá? Só que os tempos mudam, as pessoas que fizeram isso mudaram, tá? São pessoas diferentes, tempos diferentes, você tem que evoluir e seguir para frente, né? Então, como é que se fala assim? Perdoar é divino e vamos seguir em frente. Não é ficar enfiando o dedo na ferida e ficar remoendo o passado como os coreanos têm feito. Isso aí eu acho errado, tá? Ficar remoendo alguma coisa assim para tentar extorquir dinheiro do Japão. Isso aí é totalmente errado, né? Eu falo extorquir porque está havendo extorsão, tá? Não diretamente no linguajar direto, mas estava vendo. Para quem acompanha o canal aqui já viu tudo o que se passou, tá? Porque eu relatei aqui, né, em vários e vários vídeos. Então as pessoas viram o que aconteceu. Tanto que deu com os burros na água. O Japão isolou a Coreia nesse ponto de uma tal forma que nem o presidente coreano veio aqui para o Japão, né, nas Olimpíadas. E todas as ações que a Coreia tentou fazer contra o Japão, ela está retirando todas, pouco a pouco. Tá? Você vê que já não se fala mais de indenização de tempos de guerra, não se fala mais de indenização das mulheres, das ex-mulheres de conforto, não se fala mais nada. Por quê? Cansou, o japonês cansou dessa palhaçada. Porque foram mais de 10 anos deles tentando tirar dinheiro indiretamente, tá? Fora da forma direta, que é desde 1960 ou 70, se eu não estou enganado, tá? É muito tempo, tá? Mas vamos lá, continuando. O exército imperial japonês realizou ações ainda mais horríveis na Ásia.
Achei que o incidente de Santos foi como o outro lado disso. Eu gostaria que aqueles que assistissem usassem o filme como uma dica para perceber que o incidente é relevante até hoje e também pode acontecer novamente em qualquer lugar no futuro. Sim, tá? Realmente pode acontecer. Por isso que eu estou trazendo também, tá, esse tipo de relato, caso do sim. Já indicando o filme, quem puder, assista o filme, chama Okinawa Santos, já para ter uma noção, tá, do que aconteceu. E assistam não, pesquisem sobre essa história dos atentados japoneses no Brasil também, tá? Porque é uma parte rica da história dos japoneses, dos meus antepassados, do seu antepassado no Brasil, tá? O que eles passaram, tá? Para conseguir chegar ao nível de excelência, no caso nível de excelência que a gente fala assim, de ser elogiado pelas pessoas. Nossa, japonês é inteligente, nossa, japonês é rico, nossa, japonês é aquilo. Para chegar a esse ponto, eles passaram por muita coisa, tá? Então acho que vale muito a pena você assistir e pesquisar um pouco da história dos japoneses no Brasil, tá? Você verá que nem tudo foram flores. E a mesma coisa que os brasileiros podem fazer aqui no Japão. Como tem muitos que estão fazendo, muitos estão crescendo aqui, graças a Deus, mérito deles. Por isso que eu falo, é pensar fora da caixinha, tá certo? E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixa seu like, compartilhe o vídeo, né? E clique no sininho para você ativar as notificações para receber as matérias que acontecem aqui no Japão em primeira mão, tá certo? Para você ficar sempre bem informado do que acontece aqui no Japão, tá certo? Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.